Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o diretor comercial da Bradist e é um prazer estar aqui. Primeiramente, eu queria também contar para vocês rapidamente que o Mariano era para estar aqui com a gente, ciceroneando aí essa live, mas ele teve uma pequena indisposição de saúde, mas graças a Deus está bem, e então ele passou a batata para a gente aí, dar seguimento a essa live. Mas um prazer estar aqui com todos vocês. A gente está começando a live para poder apresentar uma análise muito legal que se chama Os Novos Desafios para o Mercado de Crédito e Consumo, que vai ser apresentado pelo economista do Boa Vista SCPC, o Flávio Esteves Calife. A live está sendo transmitida, aqui pelo Zoom, com a presença dos nossos convidados, os associados, e também pelo YouTube da Bradist, para todos os interessados e os inscritos. A nossa programação, bom, primeiramente, eu vou apresentar para vocês o novo coordenador dos grupos de trabalho de crédito da Bradist, que é o Munir Murtada. Em seguida, a gente vai ter o economista Flávio Esteves Calife, que vai apresentar por volta de uns 50 minutos a sua análise. E, finalmente, finalizando, a gente vai abrir uma roda de perguntas e respostas com todos os associados. Bom, eu gostaria de dar as boas-vindas para os nossos convidados, são os nossos associados que foram convidados para estarem aqui na nossa sala de transmissão e vão participar ao final da rodada aí de perguntas e respostas. Então, sejam todos bem-vindos. Eu já comunico vocês que podem enviar desde já suas perguntas e comentários pelo nosso chat. Também sejam todos bem-vindos, aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, e também sintam-se à vontade para mandar as suas perguntas pelo chat, e no final a gente vai ter um tempo aí para poder estar respondendo, se não todas, a grande maioria das perguntas aí para você. O que não pudermos responder aqui durante a nossa live, responderemos depois. Bom, também, então, finalmente eu dou as boas-vindas aí para o Flávio Esteves Calife, que é o economista do Boa Vista. Calife, obrigado pela sua presença e por estar compartilhando conosco aí os resultados da sua análise. E dou as boas-vindas ao nosso Munir Murtada, que é o novo gerente, que é o novo coordenador do grupo de crédito e é o gerente de crédito e risco da Agis. Então, muito obrigado pela sua participação, Munir, e agora eu passo aí a bola para o Munir se apresentar e dar seguimento à nossa live. Obrigado, Munir. Obrigado, Reinaldo. Obrigado a todos. Obrigado pela presença. Estou vendo o Guilherme aí, que eu vou chamar para ser meu parceiro novamente. A gente está nesse processo de crédito dentro da Bradist, dentro da operação junto ao Boa Vista, já tem mais de 10 anos, e o Guilherme da SLB também vem nos ajudando bastante com sugestões e ações em cima disso aí. A gente vai começar direto já com o Calife, para que ele possa... Primeiro, falar que eu estou muito feliz de ter sido convidado para ser coordenador nesse momento. É uma missão bastante interessante, bem legal, e espero poder contribuir bastante, mas conto muito com a ajuda de todos aí para a gente poder dividir isso. O Calife vai falar um pouco dos novos desafios que a gente tem para o mercado de crédito e consumo, e depois quero falar um pouquinho das ferramentas que a gente pode utilizar e vem utilizando para melhorar, mas também vou contar com a ajuda de todos aí. Tá bom? Obrigado. Calife, por favor. Pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer, sem dúvida, né, participar novamente, né, do evento
da Bradesco. Estive com um evento, se me lembro, no ano passado, que a gente falou sobre cadastro positivo, né, impactos para cadastro positivo. Inclusive, até hoje, a gente traz alguns dados já que o cadastro positivo pode fazer, né, em termos de análise de crédito também, já que estamos falando sobre crédito. No final, eu trago pequenas variáveis que a gente começou a trabalhar já, só com um exemplo, mas a quantidade de novas variáveis que a gente vai conseguir ter com o cadastro positivo. Mas a ideia hoje é falar sobre sobre novos desafios do mercado de crédito, né, e consumo. Eu dei esse nome, né, demos esse nome exatamente para... Aqui há uma mudança no mercado de crédito, porque, obviamente, né, uma série de coisas que aconteceram, mas não é nada que não aconteceu em outro momento. Né? Então, a gente tem uma mudança em termos de riscos, em termos de concessão de crédito, em termos de vendas, em termos de comportamento do consumidor, expectativas de consumidores e empresários, e essa que é a ideia. Eu trago alguns números também do setor. É claro que eu não sou um especialista como vocês, né, mas eu tenho alguns números oficiais, alguns números nossos, né, até das consultas da Bradesco, que mostram como é que elas caminharam nesse período, né, nesses últimos meses, como é que aconteceram na comparação com outros dados, e essa que é a ideia e falar em seguida eu parto para especificamente, que é o core, vamos dizer assim, da nossa apresentação aqui, que é a parte de crédito e inadimplência, né, que seria a parte de concessão e também de risco. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que vai estar disponível também no site e em outros lugares, depois o pessoal vai comunicar exatamente onde que vai estar disponível. Okay? Bom, então, como eu chamei mercado de crédito e consumo, basicamente a ideia aqui não é uma apresentação sobre várias variáveis econômicas, mas sobre algumas variáveis específicas, que eu acho que essa aqui é a ideia, que é falar do nosso mercado especificamente e principais variáveis que afetam esse mercado. E quais são os desafios que a gente vai começar a ver pela frente. Eu começo falando sobre uma variável que eu gosto muito, que são variáveis da FGV, do Rio de Janeiro, uma variável de confiança. Essa variável de confiança são interessantes porque ela mostra muito o ânimo do mercado. Né? Então, a gente consegue ver como que está esse ânimo aí dos empresários. Quando a gente vê, é claro, que nesses últimos meses, a gente teve, né, uma mudança significativa na confiança de consumidores e empresários. Aqui a gente vê que caiu bastante, mas ainda deu uma certa subida. Se eu pegar especificamente do comércio, né, se eu mostrar aqui mais especificamente, o comércio teve uma queda bem significativa nos últimos 2 meses, né, de confiança do empresário do comércio, mas que também retomou aí no último. E a última prévia aí já mostra um pouquinho de recuperação. Claro que a gente sabe que ainda vai demorar para a gente voltar aos patamares anteriores, mas já tem, e os números já mostram isso, né? Porque às vezes a gente olha a confiança, e a confiança necessariamente ela se reflete no resultado. A gente começa a ver alguns resultados melhores. O próprio consumidor, se a gente olhar a confiança do consumidor, ele também está aqui, caiu, né, ele está subindo. É como a gente gosta de dizer em época de crise, né, ele cai de elevador e sobe de escada. Isso é normal em qualquer momento de crise. Cai mais rapidamente e sobe mais lentamente. Isso que deve acontecer à medida que o consumidor vai se sentindo mais confiante. É claro que a gente ainda tem um desafio muito grande, principalmente para o consumidor em termos de mercado de trabalho, né, mas pelo menos a confiança começa a melhorar. Essas 3 linhas aqui, quando a gente olha um só, a gente está vendo 3 linhas, uma no meio, que é a média dessas duas, aqui embaixo é a que a gente chama de situação atual, e em cima o que a gente chama de expectativa futura. Né? E elas, normalmente elas andam juntas quando olha aqui. Aqui no consumidor ela anda um pouquinho mais separado. Né? O que significa isso? O consumidor ele está até com um pouquinho mais expectativa para o futuro, mas na situação atual dele, ele ainda está vendo ela bem, ainda crescendo menos ainda do que a expectativa futura. Isso é normal em indicadores de confiança, principalmente do consumidor no Brasil. Nos últimos anos, principalmente nos 4, 5 anos, a gente sempre viu um consumidor mais otimista com o futuro do que com o presente. Isso tem sido mais ou menos uma regra de uns 5 anos para cá, principalmente depois da crise de 2014 e 2015, a gente tem visto esse tipo de comportamento do consumidor. E como é que isso se refletiu nas vendas? Então, olha, aqui são números da Boa Vista. Eu vou trazer números da Boa Vista e também números do IBGE, né, e Banco Central, claro, mais para frente também. Quando eu falo de comércio, nós temos, é claro, uma base muito grande de comércio, e a partir da nossa base de dados do comércio de consultas, são feitas a nossa base de dados, a gente consegue
gerar um indicador de movimento do comércio, que a gente faz ele já há bastante tempo. Aqui está uma série desde 2014, mas o que eu quis mostrar aqui aqui é que, claro que normalmente a variação é pequena, né, de um mês para o outro, que é natural, eventualmente tem uma queda maior ou não, mas se a gente olhar agora nos últimos 2 meses, né, principalmente abril, se a gente pegar março, já teve uma queda, que não está mostrando aqui, abril já foi um pouquinho, desculpe, março uma queda menor, abril uma queda já bem mais, que foi, é claro, quando tudo fechou, todas as restrições foram maiores, mas em maio, né, já com ainda com uma boa parte de restrições, a gente já viu um crescimento, é claro, sobre uma base menor, é claro, né, mas já viu um crescimento nesse período. E junho, a gente ainda não divulgou os números de junho, mas eu posso antecipar a vocês que também é outro mês de crescimento em relação ao mês anterior, né? É claro que ainda em relação aos meses do ano anterior, estamos em queda, e a gente ainda vai demorar um pouquinho para recuperar essa atividade. Mas em relação na margem, como a gente fala, né, em relação ao mês anterior, isso vem melhorando. E interessante, né? Se a gente pegar por setor, é claro que aqui tem alguns deles, depois eu vou mostrar o número do IBGE. Quem sofreu, o setor que sofreu mais aí foi o setor de imóveis eletrodomésticos, as quedas foram maiores, aqui é uma variação mensal. Então, o que chegou a cair 80% no mês, alguns setores ficaram totalmente fechados, aqui por 2 fatores principais, não só pelas restrições que foram impostas ao setor, fechamento de loja e tudo mais, como também a questão do próprio consumidor, que no momento de crise, ele não só perdeu renda, mas ele evita se endividar num prazo maior, e esse tipo de produto, aqui é móveis eletrodomésticos, né? Esse aqui que são só móveis eletrodomésticos, eles são mais caros, demoram mais tempo, então você diminui também essa compra nesse período. Mas ele recupera na base, e agora em junho também está se recuperando um pouquinho mais. Então a gente vê, só com certeza, né, às vezes a gente vê o pessoal falando, já chegamos, passamos do fundo do poço há muito tempo, já passamos do fundo do poço em abril, maio, já traz recuperação, junho também. Isso não quer dizer que está melhor do que estava no passado, e nem que estava melhor do que estava em janeiro ou fevereiro, mas sem dúvida, está melhor do que esses últimos 3 meses. Esse aqui é o número que eu trago para ver, que mostra a mesma coisa, que é o número de consultas da própria Bradist, né, em 2 comparações contra o mês anterior, aquilo que eu acabei de falar, só que agora especificamente para o setor. Ó, a gente teve aquela queda, né, em março e abril, quedas muito significativas, 8% em março, 51% em abril, mas depois em maio, uma queda, um crescimento de 58%, é claro, que é sob bases menores. E aqui em junho também crescendo. Não cresce, é claro que não cresce mais tanto quanto cresceu no máximo por causa dessa diferença, mas ainda continua crescendo. Então, é o que eu falei do nosso número total lá também, um crescimento em maio e também um crescimento em junho, na comparação com o mês anterior. Mas, quando a gente olha na comparação com 2019, né, tivemos bons meses aqui em fevereiro e março, mas abril, maio e junho, melhorando um pouquinho as quedas, mas ainda queda em relação ao ano anterior. Então, é claro que a gente espera que esse ano vai fechar pior que o anterior. Para alguns setores, não, né? O setor de TI é um dos que mais ainda conseguiu segurar, com o número de IBGE mostram mais isso do que eu vou mostrar mais para frente. A gente não tem um número específico, mas o IBGE tem esse número mostrando, como vocês sabem, né, que a demanda também cresceu para esse setor. Para alguns setores, farmacêutico, né, serviços de tecnologia, mercados, a demanda acabou crescendo até nesse período, em vez na oposição com a maior parte dos outros setores. Se eu olho esses números do IBGE que eu falei, desculpe, aqui são números do comércio varejista, né? Então, aqui eu tenho o que vinha acontecendo, né? Eu sei que tem um monte de curva aí, mas o que eu acho interessante destacar aqui no final, o azul, que é o móveis domésticos, tecidos, vinham crescendo, mas depois, desde o ano passado, eles voltaram a cair e estavam começando a se recuperar, e agora a crise realmente derrubou. E o veículos, que foi um setor que puxou bastante aí, né, o crescimento do setor durante algum tempo, também realmente foi afetado demais por a crise, e agora o crédito subiu para todo mundo, né? Então ele acabou indo para baixo, as compras foram para baixo. Eu não sei quem se manteve aí, que quem se manteve foram aqueles setores que dependem menos do crédito, que é a farmácia, que está aqui, né, esse verdinho, e supermercados. Supermercados e farmácias são aqueles setores que menos usam o crédito na comparação com, obviamente, com veículos, móveis, domésticos, vestuário, calçados e assim por diante.
Então, você tem esse... O problema do IBGE é que o número do IBGE é que eles são um pouco atrasados, por isso que os nossos números já estão na ponta. A gente está divulgando junho agora, na próxima semana, o IBGE vai divulgar maio ainda no meio da semana. Então, ele demora um pouquinho para sair. Né? O nosso não, o nosso já é mais na ponta. Agora, quando eu olho o serviço, olha que interessante, né? É esse o número que eu estava falando para vocês. Né? Enquanto a maior parte dos serviços caiu, todos caíram, né? Mas os serviços ligados à TI, tecnologia de informação, eles, apesar de terem uma queda foi pequena. Né? Isso aqui é um movimento em 12 meses, tá? Um movimento em 12 meses. Teve queda, mas ela não foi tão significativa como outros setores. E vinha aí, né, num crescimento um pouco maior e se manteve positivo em 12 meses. Então, você vê que os números aí mostram, pode ser que venha um pouquinho, maio já é um número que deve ser melhor, então pode até melhorar esse número aqui em maio e junho. Então, o professor, é claro que sofreu como todo mundo, mas não sofreu da mesma magnitude do que a maior parte dos outros setores. Né? É claro que algumas coisas ajudam a explicar isso, uma delas, sem dúvida, é o próprio e-commerce. O e-commerce, eu gosto sempre de fazer um adendo, aqui quando eu falo de e-commerce, que vem crescendo rapidamente, é claro, cresce muito mais do que os outros setores, e agora, a gente não tem o número de 2020 ainda, então com certeza 2020 deve dar um crescimento maior, provavelmente, do que era esperado. No início do ano, a gente esperava um crescimento de 15%, 20% mais ou menos do e-commerce, provavelmente vai crescer mais do que isso, deve ser 30%, 35% talvez, né? Mas lembrar algumas coisas. Né? O e-commerce, ele ainda representa uma parcela muito pequena do total do varejo. Né? Então, aqui, estou falando de 60 bilhões, 62 bilhões de gastos, né, consumidos do e-commerce. 60 milhões de consumidores. É claro que o potencial é muito maior. Só que o número total do varejo, para quem, por acaso, não conhece esse número, é 1,8 trilhões. Então, o varejo total do Brasil fatura 1,8 trilhões, o e-commerce fatura que chega a 70 bilhões, mais ou menos. Então, é mais ou menos 5%. Sei que a gente, nesse último período, claro, né, que ouvimos muito de e-commerce, só que ele é muito concentrado em alguns grandes varejistas. Né? Então, se a gente pegar, principalmente no varejo, se a gente pegar alguns grandes varejistas, a própria Magazine Luiza, que é aquela empresa que tem a maior parte da sua venda no e-commerce, que chega a mais de 40%, até 50% das vendas do e-commerce, ela é a única que tem essa composição. Segundo, se eu não me engano, é Carrefour, Pão de Açúcar, chegam 15%. 20%, 10%, 15%. Aí a maior parte dos outros grandes varejistas, como a Renner, né, são 10%, não, até menos do faturamento do e-commerce. Então, quando a gente pega o total do comércio, esse 1,8 tri, estou falando, menos de 5%. É claro que há um potencial enorme de crescimento e tecnologia de informação é que vai contribuir, sem dúvida, para a maior parte desse crescimento. Mas, e se a gente só comparar com os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos também não chega, a gente acha que é muito, não chega a 20%. É bem mais do que no Brasil, mas não chega a 20% o e-commerce ainda no total do varejo americano, só para ter uma comparação. Mas é claro que mostra que esses 5 devem passar para 10, 15, 20 nos próximos anos, sem dúvida. Né? E é claro também impulsionado pelas transações, né? Você tem muito mais utilização utilização de celulares, de smartphones, é claro que isso ajuda a essa penetração que há, né? Isso aqui, infelizmente, é um número um pouquinho defasado, mas sem dúvida continua crescendo, né? Em termos de número de smartphones, de como estão feitas as transações, cada vez mais feitas via smartphone. Sem dúvida, isso aumenta rapidamente aí a participação do serviço de tecnologia também no varejo. O varejo, sem dúvida, é onde talvez a potencialidade do crescimento da tecnologia seja maior. Sempre foi o banco, né? Os bancos sempre foram, só continua sendo, mas o varejo agora, principalmente com os sistemas de pagamentos instantâneos, né? Com as contas digitais, né? E toda essa questão do e-commerce aumenta muito a utilização desse tipo de device, aí, vamos dizer assim, se não falar de outra forma, nas operações. Né? Então, a gente, sem dúvida, espera um crescimento, continua esperando um crescimento grande. E aqui foi só uma comparação, né, de como que isso é feito, né, na comparação com os Estados Unidos, né, do Brasil e os Estados Unidos, qual que é a percentual de utilização de cada um dos dispositivos. Né? O celular, no Brasil nós somos muito próximos. O smartphone anda um pouquinho atrás, né? A gente ainda usa outras tablets,
Smart TV, um pouquinho muito mais nos Estados Unidos que o Brasil. Então, ainda tem, apesar de estar ainda um pouquinho atrás, na maior parte, não em todas, né, na maior parte dos dispositivos utilizados, o Brasil vem crescendo já está quase aí perto aí de outros grandes usuários desses dispositivos. Dito isso, vou passar um pouquinho agora para a parte do crédito e riscos, né? Então, a gente viu, o que eu falei até agora foi um pouco da questão do crescimento do comércio, né? Como é que ele vem se comportando, as diversas linhas, e agora a gente entra na segunda parte, que é a questão do crédito, né? E risco. Então, o que eu estou mostrando aqui, né? Então, eu começo mostrando com a concessão do crédito de duas formas. Uma pelo lado da oferta e outro pelo lado da demanda. Na verdade, quando eu falo concessão, é mais oferta, mas eu olho os dois lados aqui. Então, a gente tem um cenário, nos últimos anos, de crescimento das concessões de crédito, né, acompanhadas aí pela melhora, mesmo que lenta, que a gente vinha vendo no próprio risco, né, a inadimplência vinha caindo, a gente olhar a renda e o emprego vinham, de certa forma, melhorando, mesmo que pouco, mas vinha. Então, isso impulsionou, foi melhorando as concessões de crédito, a demanda do consumidor. Então, o que números são esses que eu estou mostrando? De um lado é o número do Banco Central, aqui à esquerda, né? E do lado direito é o número da Boa Vista. Né? A Boa Vista também divulga indicador de demanda por crédito, baseado também nas consultas feitas nas nossas bases, para saber, o consumidor, quando está tomando o crédito, ele é consultado na nossa base, como o senhor sabe muito bem. Né? Então, aqui, o que está mostrando esses números? Que a concessão que ela vinha crescendo, e a demanda também vinha crescendo, ela cai, que esse azul claro é a concessão para PF. Para a PJ ainda se manteve 1 ou 2 meses a mais por conta dos incentivos do governo, mas também agora começa já a bicar um pouquinho para baixo, né? Começa a diminuir aqui os incentivos. E a demanda, que aqui do lado direito é só consumidor. Tá? Então, aqui tem PF, PJ, aqui tem só PF, que é o que a gente divulga. Vinha crescendo, mas, obviamente, nos últimos 2 meses ela deu um tombo muito grande, o consumidor está fugindo. Alguns podem perguntar, mas numa crise dessa, o consumidor não toma mais crédito? Normalmente não. Ele acaba usando mais créditos emergenciais, cheque especial, né, cartão de crédito, rotativos emergenciais. Mas crédito pessoal é menos, veículo, todos os outros tipos de crédito, para a pessoa física que eu estou falando, eles acabam se reduzindo, as pessoas acabam fugindo. Então, no total, essas linhas elas são menores que as outras. E também essas linhas de cheque especial, por exemplo, que é uma linha muito utilizada no momento emergencial, ele já é um crédito pré-aprovado, então não preciso demandar, o consumidor não vai nem demandar esse crédito, já está lá, né? Então por isso que nem aparece aí, de certa forma, esse crédito, quando a gente olha essa demanda do consumidor. É que quando eu falo financeiro e não financeiro, só para diferenciar, o financeiro, é claro, está ligado às instituições financeiras, bancos e financeiras principalmente, né, que é uma queda menor. E que os não financeiros são todos os outros. Né? São o varejista que oferece crédito, se vocês oferecem crédito, né, para financiar os seus clientes, tudo isso entra aqui, né, no financeiro. E a queda foi maior. Né? Nosso número mostra uma queda de quase 9%. Lembrando que deste lado aqui são operações de crédito e aqui é valor de crédito. Por isso que são um pouquinho diferentes, mas eles são, sem dúvida, na mesma direção. Tá? Agora, o que é interessante, como é que tem se comportado essa concessão e também os riscos, né, associados a ela. A concessão aumentou. Quando aumenta a concessão de crédito, aumenta o crédito, é claro que aumenta também as dívidas. Né? Então, o endividamento do consumidor também tende a aumentar. E aconteceu isso. Aqui lado direito, o endividamento do consumidor. Ele vinha caindo desde 2011, 2012, e caiu no mínimo aqui em 2018, 2019, e voltou a subir em 2019 e 2020. Esse crescimento do endividamento do consumidor, ele tem a ver exatamente com o aumento do crédito. E por que isso até então não era um problema? Para nós não vinha sendo problema nenhum esse endividamento aqui. Porque você tem um crescimento do crédito, e o endividamento, o que ele é? O crédito sobre a renda. Ele tem um aumento do crédito e a renda vinha aumentando à medida que o mercado de trabalho vinha melhorando. O mercado de trabalho estava melhorando, a renda vinha aumentando. Então, ia aumentar o crédito sobre a renda, esse aumento não ia ser muito significativo. Só que agora teve essa mudança. O que mudou? O que mudou é que agora, nesses últimos 3 meses, e possivelmente durante o ano todo, a renda vai ser
o crescimento da renda vai ser menor do que era esperado. E é possível que o crédito continue crescendo, talvez não tanto como a gente já viu, mas um pouco, o que pode continuar forçando o aumento do endividamento. Aí, nesse caso, começa a ficar mais perigoso. E começa a ficar mais perigoso, a gente consegue visualizar isso do outro lado aqui, ó, do quanto que esse crédito compromete a renda das famílias. Então, para quem por acaso não está familiarizado com este indicador, que é o indicador do Banco Central, vou dar um exemplinho. Então, aqui, ó, aqui é total, né, contando todas as linhas de crédito, inclusive imobiliário. E aqui sem contar imobiliário, tá? Então, do total do dividendo. Mas vamos pegar, imagine pegar este número aqui, 46%. O que significa isso? Significa que imagine que o cara comprou um carro de 46 mil reais, tá? E ele tem uma renda anual de 100 mil reais. Então, e comprou esse carro a prazo. Então, ele pegou uma dívida de 46 mil reais sobre uma renda anual de 100 mil. Então, o endividamento dele é de 46%. Só para ter uma comparação com outros países, principalmente países ricos, esse número chega a 90%, 100%, 120%. Né? Na China é 120%, nos Estados Unidos é 120%, na Inglaterra também. Né? Então, o endividamento por si não é o problema. Né? O problema é o pagamento desse endividamento, que é o quanto que esse endividamento compromete da renda mensal do consumidor. Então, imagine que esses 46 mil do automóvel eu paguei, sei lá, em 30 parcelas de 2 mil. Né? E esses 2 mil por mês eu estou pagando. E aqueles 100 mil que eu falei que era a minha renda, só para ficar fácil a conta, eu ganho, são 10 mil por mês que eu ganho. Tá? Então, 10 mil por mês, eu tenho uma parcela do meu carro de 2 mil, eu comprometo 20% da minha renda. Então, esse comprometimento de renda aqui, ó, é o quanto que eu gasto da minha renda mensal com o pagamento de dívida. E este cara aumentou bastante. Olha como estava aqui. O mercado de crédito ele vinha muito bem, a verdade é essa. Né? A gente vinha com um endividamento menor, comprometimento de renda menor, inadimplência menor, concessão subindo, era uma coisa bacana. Se não tivesse tido esse choque na renda. Então, esse choque na renda e no emprego acaba levando a esse aumento mais rápido do comprometimento da renda. Olha, para você ter uma ideia, como ele influencia a inadimplência, acho que eu não tenho esse número aqui, desculpe, mas a gente vê que ele anda muito perto. E os últimos 2 picos de inadimplência foram exatamente este aqui, em 2015, né, na última crise, e em 2012, que foi aquela crise de excesso de crédito. Foram os picos de comprometimento de renda e normalmente tivemos picos de inadimplência. Tá? Então, esse número, só para ter uma ideia, eu fiz a comparação aqui, em países mais ricos, vamos dizer assim, na União Europeia, ele é normalmente 12%, 13%. Os Estados Unidos é um pouco mais, 14%, 15%. Né? Lembrar que lá o endividamento é maior, o comprometimento é menor, porque os prazos são muito maiores e os juros é muito menor. Então, por isso que posso ter um endividamento maior e pagar menos por isso. Né? Mas, olhando isso, e olhando também a questão da inadimplência, e uma terceira variável, três nós já vimos, né? Inadimplência a gente não viu ainda, vamos começar a falar nela agora. Olha que interessante, ó. Esse aqui é um gráfico que mostra a concessão do crédito e sua relação com a inadimplência. Né? Então, a inadimplência é a vermelhinha aqui, ó, e o crédito é o cinza. É muito fácil perceber que eles andam de forma oposta. É intuitivo, ainda bem. Né? Você aumenta a inadimplência, diminui a concessão. As pessoas vão ficar mais avessas à concessão. Se diminui a inadimplência, a concessão tende a aumentar, os riscos diminuem. Aqui o risco aumenta, diminui a concessão. Diminui o risco, aumenta a concessão. E é interessante essa relação entre essas variáveis, porque a inadimplência, sim, ajuda a determinar a concessão do crédito. Mas a concessão também determina a inadimplência, porque dependendo de como for a concessão e a quantidade, se for uma concessão muito elevada, essa torneira está muito aberta, né? E se a qualidade não for boa, né? Você está concedendo para pessoas que não são muito boas em termos de pagamento, eu também vou comprometer a inadimplência no futuro. Então, uma influencia a outra, mas sem dúvida elas andam de mãos opostas. Isso aí não tem a menor dúvida. Né? Então, a gente tem aqui, a gente estava num cenário muito bom, que é essa queda significativa da inadimplência. A inadimplência atingiu o menor valor de toda a série histórica o ano passado, 2019. Chegou a 4,7%. Mais ou menos. Né? Só que ela vinha subindo, tá? Ela já estava subindo um pouquinho no início do ano.
Não, Mas a gente eu quero ficar devendo mais nada. já vinha trabalhando com Gente, algum desculpa, crescimento. Calife, só um minutinho, gente. Tem gente com o microfone aberto. Por favor. Ok? Vamos lá. Obrigado. Então, a gente tinha, já aqui no começo do ano, nossa expectativa era um crescimento na inadimplência, que é o número do Banco Central da inadimplência. Tá? Como é que o Banco Central mede a inadimplência? O Banco Central mede a inadimplência pela porcentagem de créditos não pagos acima de 90 dias em relação ao total do crédito. Tá? Essa que é a conta que o Banco Central faz. Está falando hoje em 5, 6% mais ou menos de créditos não pagos sobre o total acima de 90 dias. A gente vinha trabalhando com crescimento, mas o que a gente esperava no início do ano era um crescimento baixo, né, da inadimplência, porque a inadimplência vinha mais ou menos controlada, só que a concessão vinha crescendo, isso deveria influenciar, né, o aumento da inadimplência. Só que depois que mudou esse cenário em março, nós refizemos totalmente. Para ter uma ideia, o que a gente esperava que a inadimplência chegaria no final do ano de 2020, o número que a gente esperava lá, né, agora em maio ele já é maior do que a gente esperava no final do ano. Então cresceu muito rápido, como eu vou mostrar para vocês. Só que é interessante isso, porque agora tem esse grande desafio. Quando ele fala assim, quais são os grandes desafios do mercado de crédito? Isso aqui é um grande desafio do mercado de crédito. Como é que eu vou conceder crédito agora num ambiente com risco maior e com inadimplência maior e, é claro, com o consumidor fugindo mais? Então, é claro que isso é um grande desafio para os concedentes de crédito, nas suas políticas de crédito. Isso não quer dizer não dar crédito. Vou falar um pouquinho no final sobre o cadastro. As variáveis positivas ajudam bastante nisso também. Então, só que é interessante, isso aqui foi em abril, tá? Em abril a gente estava com essa projeção. Então, a projeção que a gente fez foi em abril. Aí veio maio. Maio veio os números de... A concessão, o que a gente esperava? Isso aqui, ó. Pum. Agora, em maio, pum, mudou. Olha o que aconteceu com a concessão de crédito. Baixou rapidamente. Né? Olha aqui como é que estava e aqui como veio maio. Já, a nossa expectativa é que ela viesse aqui, assim, ela já veio aqui embaixo. Então, para ter uma ideia, a gente esperava aqui, ó, mês passado, uma concessão de crédito, finalizando o ano, crescendo uns 10% ainda. Né? E hoje ela já está abaixo de 9, de 10, né? A expectativa é que ela vá lá para umas 5, 4, 5%. Então, reduziu-se bastante a expectativa em um mês, né? Mudou até o nosso cenário. Isso é um número ruim, porque mostra que a concessão sentiu o efeito, né, da inadimplência e também do risco, mas, por outro lado, a redução da concessão de crédito também pode contribuir para que essa inadimplência que está projetando crescendo aqui, que é esse número aqui de trás, né, possa crescer menos. Né? Então, esses são dois lados. E o que a gente espera, então, para a inadimplência? Eu vou falar primeiro desses dados de negativos, depois eu vou falar alguma coisa de alguns dados positivos também. A gente fez um estudo específico sobre inadimplência, né, que acho que é um assunto que nos interessa aqui bastante. E o que acontece com a inadimplência quando vem as crises econômicas? Tá? Bom, então fizemos aqui um pequeno levantamento. Na década passada, nós tivemos duas grandes crises. E essas duas, isso é importante, duas grandes crises que vieram de fora. Então, foi lá em 2001, a crise das empresas de tecnologia, chamada empresa do .com, e em 2008, a crise subprime, que foi, sem dúvida, mais conhecida e mais forte. Mas nas duas, a gente teve um crescimento da inadimplência rápido, né? E com a queda relativamente rápida. Como ele sobe e desce mais rapidamente. Rápido que eu digo, mais ou menos 9 meses, 10 meses, que foi quando a gente fez o primeiro estudo em março, né, prevendo uma inadimplência para dezembro, 9 meses mais ou menos. É claro que esse ponto aqui deu uma subida elevada, né, rápida, né, mas também caiu, mas voltou ao mesmo patamar 8 meses depois. Depois muda um pouco de patamar, sobe aqui também na crise, sobe bastante em 9 meses, em 8 meses já está de volta. Né? E aí, daí? E agora, recentemente? Nas últimas crises mudou um pouquinho. As últimas duas crises que nós tivemos não de inadimplência, mas de inadimplência, elas foram crises causadas por problemas internos, não por problemas externos. Então, em 2012, que é a maior crise de inadimplência que nós já tivemos, foi quando uma crise de excesso de crédito. Então, o Brasil estava crescendo rapidamente, aqui tinha um desemprego baixíssimo, o desemprego aqui era 6%, 7%. Né? O desemprego estava caindo, a economia estava crescendo e o crédito estava se expandindo. Esse crédito se expandiu demais
e acabou afetando muito a inadimplência. Então, como demora mais, essa crise interna demora mais, vamos dizer, 9 meses, 18 meses para subir e quase 14 para cair. E caiu, voltou. Aí voltamos ao patamar baixo. E aí em 2014 e 15, aqui nós chamamos uma crise interna também, né? De uma crise de uma queda da economia nacional, que não foi influenciada por nenhum fator externo, ou só fatores internos, e 2 anos seguidos de PIB abaixo de 3% negativo. Isso levou a inadimplência de novo, o desemprego dobrou aqui, a inadimplência cresceu mais 22%, em 14 meses, demorou quase 20, pouco 21 meses aí para voltar ao que ela era. E aí caiu, e eu falei para vocês aqui, no patamar mais baixo de todos. E aí veio a crise aí do Covid. Aí foi a nossa pergunta, para onde nós vamos? Né? Qual que é a nossa expectativa aqui, né, em tempo e valor? E aí que a gente fez esse estudo específico. Bom, quais são a nossa... A gente sempre trabalha com inadimplência, aumento de projeção, de concessão, de inadimplência, de juros, e tudo mais. Quais são as grandes variáveis da nossa avaliação que influenciam os rumos, vamos dizer assim, da inadimplência e do risco? Tem algumas do lado da oferta de crédito. Então, a concessão de crédito é muito importante, tanto a quantidade que é ofertada, quanto a qualidade. Como é que a gente consegue avaliar isso? A concessão a gente consegue ver, claro, pelos valores, que são mais fáceis. A qualidade do crédito a gente vê pelos scores. A gente consegue ver se o score de crédito que está sendo, para quem está sendo emprestado, ele é um score melhor ou pior do que ele era antes. Né? Está piorando quem está tomando. Então, a gente vê pelo lado também de quem está tomando. A gente vê pelo custo do crédito, juros, né, que podem influenciar, sem dúvida, a inadimplência, e o lado do consumidor, aí no caso, renda, emprego, né, população ocupada e tudo mais. Então, se a gente olhar tudo isso junto, dá uma série de 8, 10 variáveis, mais ou menos, que a gente acompanha, principalmente para olhar a questão quando a gente quer saber inadimplência. Só que quando a gente olha para este momento agora, qual foi a nossa avaliação desse estudo? Os juros não têm se modificado muito. Tem caído um pouco, ele pode até subir um pouquinho com o aumento do risco, mas não tem muita tendência de muitas mudanças. Então, o juro não deve ser aquela variável que mais vai influenciar a inadimplência. A concessão de crédito, como eu estava mostrando para vocês, ela estava caindo mais lentamente. Pode ser que ela caia mais rapidamente. Isso pode ajudar a inadimplência até a não subir tanto. Mas tem uma das variáveis, que é a variável emprego, que ela é muito relacionada com a inadimplência, que ela vai ser aquela que vai ter uma maior mudança. Como eu vou mostrar para vocês qual que é a expectativa. Aqui é o comportamento atual, nós já vimos lá, nós também temos dados da própria Boa Vista aqui, né? Então aqui é o dado do Banco Central, que eu mostrei até agora, esse amarelinho. Esse aqui é o dado do crescimento dos registros na base de inadimplência da Boa Vista, que os senhores conhecem muito bem, né? Que você negativam lá na base, quando vai aumentando, a gente vai pelo fluxo. E ele também ele antecipa também os movimentos do Banco Central. Esse aqui é o nosso indicador também até abril. E aqui eu vou fazer um adendo para dizer para vocês que a gente parou de publicar este indicador, porque com a crise houve mudanças na disposição desse dado, né? Porque antes era... Como é que ele funcionava? Vocês mandavam para a gente a inadimplência, a gente já era compartilhado com os demais. E rapidamente, coisa de 10 dias, mais ou menos. Agora, com uma medida da Associação Nacional dos Birôs de Crédito, todos os birôs de crédito, da Boa Vista, todos os outros birôs, postergaram para 45 dias. Então, demora um pouco mais para esse número ser exposto. Então, isso atrapalha um pouco o nosso número, esse nosso registro. Então, está usando outros indicadores que eu vou mostrar para vocês em seguida, só terminar este ponto. Então, voltando aqui, então era o indicador de Banco Central. Aqui, o mesmo dado, né? Aqui é a pessoa física, Banco Central, aquele que a gente olhou lá para cima, como subiu rapidamente agora nos últimos 2, 3 meses, né? Deu uma estilingada aqui. E aqui, esse amarelinho, eu sei que a gente está falando menos disso, mas podemos falar também, falo da mesma forma, e aquele gráfico da concessão com PJ é igualzinho. PJ caiu muito recentemente, está um pouquinho mudando aqui, né? Mas interessante que nas crises cresceu muito mais rápido, caiu mais rápido, e agora está começando a subir um pouco. Mas ela é um número muito baixo, se a gente olhar historicamente também. Diferente do que PF, que já está subindo, já vem subindo nos últimos 3 ou 4 meses, PJ ainda está lá embaixo. Então, quando a gente olhou especificamente PF, eu peguei este cara aqui, separei aqui, tá? Ele vinha aqui, ó,
como aumentou em um pouco mais de um ano, já aumentou aqui uns 20%, né? Isso indica 20%, quase 20% de 4,7 para 5,5%. Né? Já deu um crescimento mais rápido. A gente esperava, acho que eu cheguei a falar, já falei, se eu não falei, que essa inadimplência chegaria no final do ano 5,3, 5,4, e já está em 5,53. E o que a gente olhou em termos de variáveis que mais vão determinar a inadimplência? Se a gente pegar a taxa de desemprego, isso aqui é a relação entre taxa de desemprego, a variação percentual do emprego, que esse azul escuro, e a variação em pontos percentuais, desculpe, variação em pontos percentuais do emprego, então se foi 12 para 13, foi 1 ponto percentual, essa inadimplência subiu de 5 para 5,5 a 0,5 ponto percentual, e assim por diante. Vê que elas andam muito juntos, e quando puxa aqui, quando o desemprego puxou rápido aqui, a inadimplência foi lá para cima também, a gente viu lá atrás. Só que agora, a expectativa é que esse desemprego, esse número aqui, que é o que está sendo esperado, não é um número que nós inventamos, tá? Esse é o número, nós não temos expectativa de número de emprego, a gente acompanha outras fontes mais seguras. Então, se a gente olha, por exemplo, o IBGE, a FGV, próprio Ministério da Economia de Trabalho, e se a gente olhar os números atualmente, né, a gente vê que os empregos subindo rapidamente. A expectativa, por exemplo, da FGV é que o desemprego que hoje está em 13, 12,9, chegue a 18 em dezembro. Era 12, tá? Quando a gente começou esse estudo. Por isso que eu falo que quando era 12, a expectativa era de aumento de 50%, de 12 para 18. Então, quando eu passo de 12 para 18, eu aumento 6 pontos percentuais. Né? No nosso modelinho aqui simples, tá, de inadimplência e IPF, esse aumento de cada ponto percentual tem um impacto de 0,25 pontos percentuais na inadimplência. Eu não estou supondo que está tudo mais constante, não. Tá? Tem mudança na concessão, tem mudança do score, tem mudança dos juros. Tudo isso está no modelo. Estou mostrando a variável, aquela que mais impacta dentro aqui desse modelo. Então, isso levaria, né, nesse nosso modelo, ao crescimento, essa taxa que hoje é 5,53, era 5,2, tá? Cresceria um pouco mais de 20% e chegaria, né, nossa avaliação, a 6,7% aqui no final do ano. Só um adendo, tá? Tem algumas variáveis, às vezes o pessoal que só recebeu material talvez não tenha esse enfoque, mas a gente fica à vontade para qualquer consulta. Tem algumas variáveis que podem mudar esse comportamento e fazer com que essa curva fique mais inclinada, assim, seja, né, menos íngreme. Por quê? Algumas medidas aconteceram. Então, por exemplo, bancos concedentes de crédito mudaram política de crédito, postergando parcelas 60 dias, aí mudaram para 90 dias, aí mudaram para 120 dias. Então, parte da inadimplência que ocorreria agora nos próximos meses pode ser que ocorra só mais para frente, mas vai aparecer em algum momento. Né? Então, é muito possível, inclusive essa que eu falei para vocês, que não vai aparecer agora, pode aparecer 45 dias depois. Então, essa curva que estão apontando, ela bem íngreme, ela pode cair um pouquinho, e acontecer lá para março, abril. Né? Claro, supondo que esse desemprego continue na mesma toada. Né? Os últimos números de emprego, o último mês, não foi tão ruim quanto o esperado, mas ainda aponta para um crescimento muito elevado. Se essas variáveis se modificarem, é claro que esse número aqui vai sendo corrigido. Então, por enquanto, ele ainda é uma expectativa que a gente tem quando a gente fala do número do Banco Central, lá acima de 90 dias. Só para ter uma base para entender como os varejistas e os bancos estão preocupados com esse número, né? Houve um aumento de mais de 40% nas provisões para devedores duvidosos. Dos bancos aqui, mais de 29%, tem quase 30% de aumento. Né? Então, todos, um ou outro que não aumentou ainda, mas já mostrou que no próximo balanço vai ter aumentado. Né? E quando eu mostro esses caras aqui, é quanto vai ter aumento aí de créditos inadimplentes, basicamente, nesse período todo. Lembrando que tem mais de 3 trilhões de crédito, né, na economia. O recurso livre é mais de 1,5 trilhão. Né? Então, quando a gente olha 30 bi, já parece que é muito, é bastante, é claro, mas a economia tem mais de 3 trilhões de crédito. Né? E os varejistas também, né? Claro que os varejistas são menores, mas o crescimento das provisões, os varejistas têm sido maiores até, né? 40% basicamente em provisão para devedor duvidoso. Né? Então, esse é um número que está mostrando que a preocupação dos bancos e varejistas.
Bom, além disso, né, eu falei para vocês que nesses momentos de crise, e algumas variáveis realmente elas deixam de funcionar. Né? Então, é sempre interessante, quando a gente tem uma crise fora do padrão, os padrões não servem para muita coisa. Né? Então, todo e qualquer modelo é feito por meio de padrões. E, às vezes, os padrões se modificam nas crises. Então, a gente tenta, claro, seguir, tentar acompanhar, mas muita coisa muda. Uma vantagem que eu diria... E como é que você se protege disso? Tem um livro do... Todo mundo já deve ter ouvido falar, o livro do Cisne Negro, né, do Nassim Taleb, um autor ficou muito conhecido depois da crise de 2008, do subprime, exatamente por questionar modelos de previsão e nesses momentos. Né, em momentos de crise, modelos de previsão funcionam menos do que em momentos normais, porque eles são baseados em uma curva normal. Né? Todo modelo de previsão, em geral, é baseado numa curva normal de comportamento que você projeta lá para frente. A crise muda e rompe essa normalidade. Depois pode até voltar, mas de certa forma ela rompe essa normalidade. Então, a única forma de se proteger, segundo o próprio Taleb, que é esse autor, né, ele chama de cisne negro exatamente porque é uma coisa que ninguém sabia e aparece e ninguém tem não sabe o que fazer com aquilo. Eu não diria que o Covid foi um cisne negro para o Brasil, para os Estados Unidos, talvez tenha sido para a China, onde apareceu. Aqui chegou, a gente não esperava esse impacto. Eu diria que é um cisne meio cinza, assim. Eu não diria que ele é negro, né, um cisne negro, mas talvez um cisne mais nublado. Né? Exatamente porque a gente sabia da existência daquilo. A gente não sabia, talvez, o impacto que iria dar. Né? O impacto foi muito superior, talvez que a gente não conhecesse tanto sobre aquilo, mas já o conhecia. Então, a única forma de você melhorar, além de toda a informação que a gente tem, é ter mais informações ainda. E a gente até falou sobre cadastro positivo ano passado, não é? E hoje o mercado de crédito ele tem muito mais informação do que ele tinha. Então, desde o ano passado, a gente tem informações que são chamadas positivas que ajudam muito a nossa análise. Porque se a gente baseava a ação numa variável negativa, no sentido de esse cara está negativado, né? O nome dele está negativado lá no Biro. Agora tem uma série de variáveis positivas que antes eu não tinha. Vou mostrar algumas aqui. E dezenas de outras estão sendo construídas e são utilizadas nos scores também. Exemplo, informação que a gente não tinha, que a gente pode utilizar hoje. Né? Vocês podem utilizar hoje. Trouxe 3 exemplos. Cartão de crédito pessoal e veículos. Tá? Veja, esse é o tipo de informação que a gente não tinha antes. Informações de atrasos, por exemplo, até mesmo informação de não pagamento. Eu trouxe só um pequeno exemplo, pode ser feito de qualquer jeito. Eu posso pegar para 5 dias, eu posso pegar para 15, para 30, para 60, como eu quiser. Eu fiz um levantamento assim. Né? Sabe o que aconteceu aí nesses últimos meses? Será que mudou o padrão de pagamento dos consumidores? Acho que a gente tinha o penal de pensa que sim. Então, pegar especificamente o cartão de crédito. A gente via o cara que pagava em dia, lá no começo do ano, já estava piorando um pouquinho, mas estava lá em 65%, e agora está caindo já para 50%. Então, diminuiu o número de pessoas pagando em dia. Pessoas que pagavam adiantado, que existe, né? Em todas as modalidades existe pessoa que paga adiantado, e até que era bem elevado, né? Caiu aqui um pouquinho. E o que era pago em atraso de até 15 dias, interessante, também caiu. O que aumentou? Aumentou acima de 15 dias. Então, isso aqui já está mostrando, sem dúvida, está piorando a condição do consumidor para essa modalidade. Ele paga menos em dia e paga mais acima de 15 dias. É bem possível, a gente não estendeu, aqui é 15, de 15 a 30, tá? A gente poderia estender a 60, 90, ver quando é que esse cara, né, deixou de pagar. Né? Então, isso tem todos os movimentos que podem ser feitos. Isso aqui são dados que, hoje, os bureaus nós temos, né, para avaliar, que a gente consegue olhar muito melhor essa questão do comportamento de pagamento do consumidor. Você pega um cartão de crédito, por exemplo, quantas parcelas que esse cara está financiando? Né? Ele está pagando o mínimo ou não? Todos esses indicadores a gente está desenvolvendo. Está aumentando ou diminuindo o número de pessoas que pagam o mínimo do cartão, ou que pagam o total? Não, está aumentando. Então, tudo isso vai mudando. E permite também, por exemplo, com o crédito pessoal, e até o crédito, esse aqui não é o consignado. Nós também temos dados hoje do crédito consignado que nos permitiu melhorar muito a capacidade de prever renda, por exemplo. Com consignado, você praticamente já prevê a renda automaticamente. A maior parte dos casos está muito no limite do consignado. Então, isso permite fazer todas essas avaliações também por renda.
né, por renda, por comportamento, e assim por diante. E você vê que todos eles, né, a gente está tendo um comportamento padrão, que era esperado, né, que está acontecendo em todos os números. Uma redução dos pagamentos em dia, né, e um aumento dos pagamentos acima de 15 dias. Então, são números que a gente não conseguia ver hoje, que hoje a gente consegue ver. Estou falando já em números de junho. E a mesma coisa, veículos também, pessoal. E aqui a gente consegue ver esses padrões, né? Aqui era 70, quanto que é acima, 32 acima de 15 dias, aqui eu estou falando de 25 acima de 15 dias, então tem realmente mudanças para cada um desses parâmetros, e é claro que eles podem ser feitos de acordo com a necessidade aí, com a vontade de quem está avaliando aí o crédito. Né? Isso é o que eu queria trazer para vocês, né? E agora, obviamente, eu sei que tem perguntas aí que vão aparecer, né? Então eu queria finalizar e, é claro, esperar aí para o pessoal que quiser comentar ou até fazer qualquer tipo de pergunta. Estou aqui à disposição. Tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Calife, aí pela apresentação.